Agradecemos a todos quem tem estado, conosco estudando a palavra de Deus durante esse período. Nós estamos praticamente terminando mais um trimestre. Vamos fazer uma oração para que Deus nos conduza nos momentos que se servem. Nosso Deus e Pai, agradecemos a Ti pelas bênçãos e oportunidades que nos dá a cada dia. Que Teu Santo Espírito esteja conosco. Pedimos Suas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. O tema, amor fraternal, que nós podemos ver na Bíblia, é um dos propósitos originais, para que nós fomos criados. Deus nos criou para viver em família, numa família celestial. Houve o pecado trouxe todo tipo de problema que você possa imaginar ou não imaginar. Mas o propósito original de Deus está mantido, é que nós sejamos, tenhamos amor fraternal. E o que é o amor fraternal? É o amor entre irmãos. E aqui nos diz no verso, para memorizar, fala: seja constante o amor fraternal. Hebreus 13:1. Deus quer que nosso amor seja constante um para com os outros. Mas como a gente vai conseguir isso? Não é fácil. Deus dá os conselhos na palavra dele. Romanos 12, de 9 a 10, diz assim: o amor não seja fingido. Então, fingimento é criar algo que de fato não é. Deus diz que ama ou não ama. É verdade ou não é verdade. Devemos fazer o quê? Aborrecer o mal e apegarmos ao bem. O que é o mal? O mal é o que Deus revela como mal. E o que é bem? É o que Deus revela como bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-os em honra uns aos outros. Então, no que nós pudermos fazer de bom ou de bem para alguém, nós fazemos. E Deus diz como é que nós vamos alcançar esse propósito do amor constante e o amor fraternal. Efésios 4, 15, 16 diz: antes seguindo a verdade e amor. Nós temos que seguir a verdade e a verdade em amor. Para o quê? Para crescermos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Então Deus nos cria, como um corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o que? O aumento do corpo para a edificação em amor. Então Deus nos cria como um corpo e que cada um de nós fazemos a nossa parte e para que o corpo esteja em boas condições. Então, se uma parte sofre, todo o corpo sofre. Se a parte está bem, o corpo também vai estar bem. 1 Pedro 1,22 diz: como é que a gente faz? Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade. Então, como é que nós somos transformados? Como é que o amor permanece em nós? Como é que o nosso amor é constante? Nós temos que ser purificados pelo Espírito Santo. E como é que isso é feito? Obedecendo à verdade. Para o amor fraternal, com o propósito de ter amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Então, o que é obediência à verdade? O que é a verdade? Alguns podem até questionar o que é a verdade. Jesus revela: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então, o que é a verdade? É a palavra de Deus. Então, obediência à verdade, obediência à palavra. Se nós obedecermos a palavra, nós somos o quê? Sendo purificados pelo Espírito Santo. E diz mais aqui em 1 João 2,5: mas qualquer que guarda a sua palavra, que a palavra é a verdade, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Como é que a gente sabe que está sendo guiado por Deus, que nós permanecemos com Deus? Se nós guardamos a palavra dele, que é o que é a verdade. E como é que a gente sabe isso? Se nós estamos obedecendo a palavra dele. Então nós podemos dizer que amor sem a palavra de Deus e sem a verdade não é possível. Aqui Hebreus 13, de 1 a 2 diz como é que Deus quer, qual o propósito que nós temos o amor fraternal? Para cuidar um dos outros, cuidar do povo de Deus. E aqui diz: permaneça o amor fraternal, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns não sabendo hospedaram os anjos. Então nós temos que ser hospitaleiros, na medida do possível que pudermos ajudar alguém a fazer algo que nós temos condição de fazer e ele necessita que nós façamos. Romanos 12, de 11 a 15 diz: não sejais vagarosos no cuidado. Quando nós estivermos cumprindo, fazendo a vontade de Deus em relação, cuidando de alguém, não devemos ser o quê? Negligentes, preguiçosos, e sim ser o quê? Fervorosos no espírito.
servindo ao Senhor. Por quê? Se nós estamos fazendo essas coisas, é porque nós temos que lembrar que estamos fazendo quem? Para Deus. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Então, todos nós temos que ter esperança e mesmo com a dificuldade nós temos que estar alegres. Ser paciente na tribulação, ou seja, suportar as provas. Perseverar na oração. Comunicar com o santo as suas necessidades. Ou seja, pedir oração aos outros e orar uns pelos outros. Seguir a hospitalidade. Abençoar os que vos perseguem. E abençoar e não amaldiçoar. Então, como é que a gente abençoa? Quando a gente faz o bem para essa pessoa, mesmo que ela necessite da gente, a gente faz o bem para ela. Mesmo ela tendo nos perseguindo. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Isso é que nós vamos alcançar o amor fraternal constante. 1 Timóteo 3, 2 a 5, nós vamos tratar de um tema, né, que hoje está surgindo essa discussão. Estão discutindo, né, se vão agora ordenar mulheres, né, como anciãs e tal, provavelmente no futuro como pastoras. Isso pode ser feito, inclusive na nossa igreja, a igreja adventista. Mas a gente tem que entender o que está na Bíblia, né? Porque a Bíblia diz que nós devemos seguir o quê? A verdade, ó. Em amor. E obedecer o quê? A verdade. E o que é a verdade? É a palavra de Deus. Então o que a palavra de Deus diz? Quem é que é um bispo? Quem é o presbítero? Diz assim, ó. Convém que o bispo seja irrepreensível. E o bispo aqui, o é artigo masculino. E bispo é uma palavra masculina. Marido de uma mulher, aí aqui está claro, não tem dúvida, né, que o bispo é um homem. E que é marido de uma só mulher. Tem que ser vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Então, dentre os homens, nem todos estão aptos para ser bispo. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de toque ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Então nós podemos ver que eu não posso dizer que tenho dúvida a respeito, né, que um bispo tem que ser homem. Ordenar tem que ser homem. Porque se alguém não sabe governar a própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Tito 1, verso 6 diz novamente, aquele que for irrepreensível para ser bispo tem que ser o quê? Irrepreensível. Marido de uma mulher que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são das obedientes. Então, eu digo sinceramente, se fosse mulher e fosse chamada a assumir um cargo desse, a ser ordenada como ou anciã, ou até pastora, eu não aceitaria, porque não está de acordo com a palavra de Deus. Mas cada um vai ser julgado pelas obras que nós praticamos. A avareza e imoralidade sexual é um mal que Satanás traz para o quê? Para impedir que haja o amor fraternal, para impedir que nós possamos o quê? Seguir os mandamentos de Deus. É por isso que Deus fala aqui em Hebreus 13, de 4 a 5, venerado. O que é venerado? Essa palavra venerar, meus irmãos, só pode ser usada para Deus, né? Venerar é adorar. Ou colocar em primazia ou em grande importância. Então é isso aqui que está lá. Coloca em primazia, em grande importância, o quê? Entre todos, o matrimônio. E o leito sem mácula. O que é um leito sem mácula? Aqui diz, porém, aos que se dão à prostituição, um leito que não está envolvido com prostituição, nem com adultério. E diz que essas pessoas que estão fazendo isso, Deus julgará cada um deles. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-se com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei e nem te desampararei. Deus também diz que nós temos que estar contentes com as coisas que nós recebemos. Eu tenho passado dificuldades e Deus sabe quais são. Mas eu estou aprendendo, né, a me contentar com o que Deus tem me dado. Não é fácil, mas é esse caminho que Deus diz que nós temos que trilhar. Você também quer trilhar esse caminho? Se você não está trilhando ele ainda, é bom começar a trilhar. Colossenses 3, de 5 a 6 diz, mortificai, pois, vossos membros que estão sobre a terra. Ou seja, nosso corpo tem que manter ele sobre o quê? Sob sujeição, como morto. Em relação ao quê? A fornicação, que é ter relação sexual fora do casamento. A impureza, né?
praticar sexo, né, com animais e com outras coisas que a Bíblia diz lá em Levítico 18, né, com tio, com tia, né, e com outros tipos de casamento, ou incesto, tudo isso aqui está envolvido com impureza. Afeição desordenada, ou seja, são pessoas, nós vamos já ver uma passagem que está relacionada com a afeição desordenada. Mas lá no original está relacionado ao quê? A homens que se relacionam com homens e mulheres que se relacionam com mulheres. A vil concupiscência, né? A avareza, que é idolatria. Pelas essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Romanos 23 fala lá que acontece. Por que surge isso? As pessoas pensam a ver que esse comportamento, né, ou esse tipo de procedimento, de homem se relacionar com homem, ou mulher com mulher, ou com animais, ou com o que seja, não tem a ver com a adoração a Deus. Tem, a Bíblia diz lá em Romanos 23, porque eles mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens, ou seja, adorando imagens, hein? De aves, de quadrúpedes, de répteis que aconteceram. Eles se afastaram de Deus a ponto, né, que Deus deixa eles seguir o caminho deles. E a Bíblia diz o quê? Em Romanos 1, 26, 27, por isso Deus os abandonou a paixão de fome. Não é porque Deus quis fazer isso, mas eles rejeitaram a Deus, não aceitam a voz de Deus, não aceitam o conselho de Deus, não seguem a palavra de Deus, né, que está revelada. E aí eles são levados, né, por Satanás para ter o quê? Paixões infames. E diz que tipo de paixões infames? É a mesma afeição desordenada que está lá em Colossenses 3, 5, 6. É o mesmo assunto. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural. O que é o uso natural da mulher? No contrário à natureza. O que é isso? Semelhantemente, também os homens deixando o uso natural da mulher. Então, qual é o uso natural da mulher? É o homem. E o uso natural do homem é a mulher. O que eles fizeram? Homens, de forma semelhante, se inflamarem em sua sensualidade uns para com os outros. Ou seja, homem tendo relação com homem e mulher tendo relação com mulher. Homens com homens, aqui, ó, que alguns dizem que não está escrito na Bíblia o assunto, né, da palavra, né? Mas está explicado claramente o tema e o assunto. Cometendo o que? A Bíblia diz torpeza, recebendo em si mesma a recompensa que convinha ao seu erro. Então, isso tem a ver, é um dos sinais do fim. A Bíblia diz que é assim como na época de Noé e na época de Ló. Então, nós sabemos o que aconteceu com Ló, né? Ló teve que sair da cidade que tinha os homens tentando, né, ter relações sexuais, né, com os anjos e depois ter relações sexuais até com ele mesmo, né? E aí Deus intervém e destrói Sodoma e Gomorra. Então nós temos, meus irmãos, que estar atentos aos conselhos que Deus nos dá e usa algumas pessoas como os líderes, né, os presbíteros, né, ou pastores ou anciões, né, para o quê? Para explicar a palavra de Deus, para que nós possamos ser o quê? Aptos para fazer o correto. Eu estou aqui explicando para vocês. Eu faço parte desse papel. E diz aqui, lembrai dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus. Tá vendo? Eu estou aqui falando a palavra de Deus para vocês. Eu sou uma espécie de pastor para vocês. Deus escolheu-me para fazer esse papel para vocês. Eu posso estar honrando esse papel que Deus me colocou. Que vocês possam estar aprendendo também a palavra de Deus. A fé dos quais, né, vocês devem imitar, atentando para a sua maneira de viver. Então, eu tenho que dar um exemplo, acima de tudo. Não adianta eu falar aqui se eu não estou vivendo. E por isso que eu luto, esmurro meu corpo cada dia para que eu possa estar em melhores condições para honrar, dando exemplo para vocês. Jesus Cristo diz que é o mesmo ontem e hoje e eternamente. É o mesmo Deus. Significa que Jesus é o ser eterno. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias. Por quê? Tem várias doutrinas, vários livros, várias teorias, né, contrárias à Bíblia. São essas doutrinas várias. E estranhas. Estranhas o quê? Estranhas ao que está revelado na palavra de Deus. Porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com alimentos que nada aproveitam aos que a eles se entregaram. E são esses alimentos que não se aproveitam? No original, na NVI, fala alimentos cerimoniais. Quem é esses alimentos? Alimentos que eram feitos para você o quê? Participar do ritual do santuário. Ofertas pelo pecado, ofertas, né,
por várias coisas você participava matando, né, animais, para esses animais, né, representando a Cristo. Mas quando Jesus morre, tudo isso deixa de vigorar. Então são esses alimentos aqui que não se aproveitam. Você pode comer, fazer parte de uma cerimônia, mas não tem efeito, porque o verdadeiro ato foi feito por Jesus na cruz. Então 1 Pedro 5, de 1 a 4 diz: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, participante da glória que se há de revelar. Qual é o nosso papel? E eu espero estar fazendo parte disso. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Tende cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Então eu estou, né, buscando honrar a cada um de vocês, por você estar me assistindo ou participando desse estudo. Significa que eu estou com esse papel de apacentar cada um de vocês. Louvado seja nosso Deus por isso. Nem tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Então, nós temos que estar fazendo o nosso trabalho, nos preparando para o quê? A presença e a vinda de Jesus, que na verdade é o sumo pastor. O sumo é o principal, é o soberano. Né? É a mesma coisa de pontífice. E aí por isso que esse título não pode ser usado, né, como Papa. Porque o único sumo pastor que existe é Jesus. E aqui diz também em Hebreus 13:20, diz: ora, o Deus de paz, pelo sangue da aliança eterna, tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus. Então diz que o sangue de Jesus é um sangue da aliança eterna, porque essa aliança foi Deus fez com a humanidade. Para quanto tempo? Para a eternidade. Jesus, o sangue de Jesus, garante a nossa salvação para a eternidade. Amém? E Jesus é o que? É o grande pastor das ovelhas. Quem são as ovelhas? Nós. Você ainda não é ovelha de Jesus? Aceite Jesus como Salvador. Faça parte dessa família, dessas ovelhas. Temos que ter cuidado com doutrinas diferentes e estranhas. Diferente e estranho o que? É a palavra de Deus. Então por isso que nós temos que ler a palavra de Deus diariamente, porque se nós não lermos, nós não vamos perceber que determinadas doutrinas são o quê? Contrárias a Deus. Hebreus 2:9 diz: vemos, porém, né, a Jesus como coroado de glória e de honra. Quem é esse Jesus? Aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos. Porque o que? Ele tornou-se humano. Tornar-se humano é o que? Se tornar um pouco menor do que os anjos. Por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Então Jesus vem e pratica esse ato para o quê? Para nos garantir e nos dar plena certeza de que nós podemos ser salvos. Hebreus 4:16 diz: o que é que nós temos que fazer depois que aceita Jesus? Você aceitou Jesus? A gente tem que tomar uma decisão em algum momento, antes que a gente morra. Porque a decisão só pode ser tomada se nós estivermos vivos. Se você tomou, aleluia, louvado seja Deus, né, por sua decisão. Porque diz, a partir desse momento você pode fazer o quê? Cheguemos, pois, com confiança agora ao trono da graça, para que possamos alcançar a misericórdia e a sua graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Você quer ser ajudado por Deus? Então Deus vai te ajudar. Mas você tem que se achegar a Ele. Você tem que aceitar Ele como como Senhor e Deus. Por que eu digo isso? Voltando àquele tema dos alimentos que estão considerados que cerimoniais, eles são separados, né, dos alimentos que nós podemos comer ou não comer. Quando Deus definiu que os animais eram limpos ou não limpos, ou puros e impuros, é desde a época de Noé. Isso já está redefinido. Está lá em Gênesis 7, de 1 a 2, disse Yahvé a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos, tomarás para ti 7, macho e fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, macho e fêmea. Então, a definição do que é limpo, o que não é limpo, o que pode ser comido, o que não pode ser comido, já existia desde que Deus, né,
revelou para Adão e Eva isso. Desde que houve o pecado, que houve o sacrifício de animais, que passou a ser permitido comer animais, Deus já definiu quem são os animais limpos e os não limpos. É por isso que em Levítico 11 Deus fala novamente, né? E coloca o quê? Nos estatutos. Lei, né? Dos animais e do que pode comer e o que não pode comer. E lá explicar o quê? Que esta é a lei dos animais, das aves, de toda criatura vivente que se move nas águas, de toda criatura que se arrasta sobre a terra, para fazer diferença, ó, entre o imundo e o limpo. O limpo e o não limpo. Entre os animais que se pode comer e os animais que não pode comer. Alguns dois já dizem que você pode comer qualquer coisa. Né? Olha, isso não é de acordo com a Bíblia. Ainda tem mais. Lá no Novo Testamento, Deus não trata mais desse assunto, nem, não discute mais. Ele apresenta lá onde? No Velho Testamento. E isso não foi alterado. Não podemos confundir isso aí com, né, alimentos cerimoniais, com alimentos que Deus definiu que podem ser comidos e que não podem ser comidos. Que esta compreensão alcance a mente de vocês. Tá? Porque tem lugares que ensinam que as pessoas podem comer qualquer coisa. E isso não é Bíblia. Deus criou determinados alimentos para serem comidos pelo corpo. Não é qualquer alimento, não. Então nós temos que fazer o que, meus irmãos? Hoje, Hebreus 13, de 10 a 2 diz: temos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Por quê? O sumo sacerdote leva o sangue de animais, né, até o santo dos santos, como oferta pelo pecado. Ó, aqui é o que? Alimentos cerimoniais. Mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim Jesus também sofreu fora das portas das cidades, para santificar o povo por meio de seu próprio sangue. Então Jesus vem e cumpre, meus irmãos, o papel do animal que fazia parte do sacrifício. Hebreus 13, de 15 a 16 diz assim: portanto, o que nós temos que fazer? Ofereçamos a Deus, né, por ele, a Deus, sacrifício de louvor. Que sacrifício é esse? É o fruto dos lábios que confessam o nome de Deus. Então, só confessar o nome de Deus, nós já estamos oferecendo a Deus sacrifício de louvor. Já estamos. Mas é uma questão que não é fácil, não. Se você está louvando a Deus, é porque o Espírito Santo está te guiando. Porque não é o natural, nem é o fácil. Não vos esqueçais da beneficência e da comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Ou seja, beneficência é o quê? Fazer o bem, né? Como lá diz, apegai-vos ao bem e rejeitar o quê? O mal. Em Marcos 8:34, Jesus diz que nós temos que tomar uma decisão na nossa vida. Se você não tomou ainda, eu recomendo que tome hoje, se possível agora. Chamando assim a multidão, Jesus falou com seus discípulos, disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. O que é a cruz? É aquilo que é complicado nós carregarmos, mas nós temos que carregar essa cruz para que podemos ser salvos. E o que? Eu não vou dizer para vocês, ó, eu já comi carne de porco. A carne de porco, ela continua sendo gostosa. O cheiro eu sinto, sei que é, e eu comi. Mas antes de conhecer a igreja, lendo a Bíblia, né, antes de batizar, na verdade, eu já vi que estava lá escrito, né, o animal que tem pé fendido não rumina. Está lá em Levítico 11. E logo percebi que era o porco. Então eu tomei a decisão de carregar a minha cruz, ou seja, Deus não quer que eu coma esses alimentos. Como tem muitos outros, né? Peixe, né? Liso, né? Aqueles frutos do mar, que não existe fruto do mar, são animais e seres vivos no mar. E Deus disse que pode comer quais? Os peixes, né? Os animais marinhos que tem barbatana e escama, ou seja, alguns peixes, nem todos os peixes são. Deus também disse que você pode casar só com uma mulher, né? Alguns dizem, não, mas Davi teve várias, não sei quem teve várias, sim, mas Davi não é Deus. E esses que fizeram isso, fizeram errado. Mas é fácil hoje? Não. Era fácil no passado? Não. Mas Deus disse que esse é o caminho que nós temos que seguir. E se você está tendo dificuldade em relação a essas coisas que eu estou falando aqui, eu
tenho tendência, né? Homossexualismo, eu podia dizer, né? Ou seja o que for. Todos nós, meus irmãos, nascemos com más tendências. Porque a nossa natureza pecaminosa quer desobedecer a Deus. Mas, lendo a Bíblia, meus irmãos, nós vamos ver qual é o caminho que nós temos que seguir. E vamos ter que tomar uma decisão. Carregar a nossa cruz. Né? Negar a nós mesmos, tomar a cruz e seguir Jesus. Eu tenho um amigo que ele foi homossexual antes de conhecer a igreja. Conheceu a igreja. Né? Batizou, mas continuou dizendo, ele falou para mim, continua ainda tendo afeição, né, para homens. Por isso ele tomou a decisão, eu vou para o céu, meu irmão. Não vou casar com mulher nenhuma, porque eu ainda tenho essa coisa. Não vou me relacionar com nenhum homem e vou seguir a Deus. Isso, meus irmãos, é que é negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir. Tem más tendências e nós vamos ter que fazer isso. Você é mulherengo, vai ter que se vigiar. Você gosta de homens ou se relacionar com muitos homens, também vai ter que se vigiar. Isso é o que mostra, né, que nós estamos sendo transformados e purificados pelo Espírito Santo. É o quê? Obediência à verdade. E aqui nos diz mais ainda. Jesus fala em Mateus 10:38, quem não toma a sua cruz, não segue após mim, não é digno de mim. Então a gente tem que tomar e continuar seguindo a Jesus. Jesus vai dizer para você, olha, agora você tem que carregar essa aqui. A cruz vai às vezes ficando cada vez mais pesada. Ou de fato mais leve, né? Porque Deus ajuda a gente a carregar essa cruz. Ele diz, né? A Bíblia fala aqui, Jesus, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Né? Mateus, está lá. Agora não lembro do verso, mas tem esse verso. Vinde a mim todos que estáis sobrecarregados e cansados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós sobre meu jugo. Ou seja, nós temos que tomar uma decisão na vida, meus irmãos. E não ficar dizendo que a Bíblia está errada ou que hoje não é mais isso, hoje não é mais aquilo. Deus, Jesus Cristo é o quê? O mesmo ontem, hoje e sempre. Olha o que está escrito aqui. Nós lemos lá. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, meus irmãos. Aquilo que Jesus revelou lá para os apóstolos e que foi escrito é a mesma coisa hoje e será sempre, porque Jesus não mente. A palavra de Deus é a verdade. E aqui diz para nós, para a gente finalizar: qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Meus irmãos, e o que é ser discípulo de Jesus? Você quer ser um discípulo de Jesus? Eu oro para que todo esse período que a gente tem estado estudando a Bíblia, você já possa ter tomado sua decisão. Se não tomou, Jesus diz o que é ser discípulo para ele. Está lá em João capítulo 8. Que nos diz, capítulo 8, verso 30. Dizendo essas coisas, muitos creram nele. Então, essas coisas que nós lemos aqui, muitos já estão crendo. Mas é suficiente? Não. Jesus dizia para os judeus que criam nele. E muitos de nós aqui já creem em Jesus. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serei meu discípulo. Então, o que é permanecer? Permanecer na palavra. Nós sabemos que a palavra é o quê? É a verdade. E aí Jesus diz mais, e conhecereis a verdade vos libertará. O que é que vai nos libertar? A palavra de Deus. O que nos faz libertar, o que? A palavra de Deus que nos desperta para a verdade. E aí Jesus chega e diz aqui, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu faço uma pergunta. Você quer ser livre? Você quer carregar essa cruz que Jesus quer te dar? Quer mudar de rumo? Quer mudar de vida? Quer tomar outro caminho? Quer seguir, né? Como Jesus falou, né? O caminho estreito. Esse caminho, meus irmãos, é o caminho da salvação. É o caminho da santidade.
Você pode estar até cansado, né? Porque cansar, nós cansamos às vezes nessa caminhada. Mesmo já estando seguindo Jesus, às vezes a gente fica meio cansado. Mas Jesus diz que tem a solução. Ele, como eu tinha falado aqui, ó, Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas é só isso? Não, tem alguma coisa. Tomai sobre vós o meu jugo. O que é o jugo de Jesus? É a palavra dele. Obedecer à verdade, seguir a palavra dele. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso. Você quer descansar? Quando você decidir tomar essa carga, essa cruz e seguir a Jesus, obedecendo a Bíblia, obedecendo a verdade, você vai ter descanso. Porque Jesus disse, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. É o fardo do quê? Da salvação. É o fardo para que nós possamos ser livres. Eu oro para que você tome a decisão que você não tomou ainda, se não tomou, de ser livre. Bom, a única maneira de ser livre é se Jesus te libertar. E ele diz só há libertação se nós seguirmos a palavra dele e tomarmos a decisão de obedecer à verdade, a sermos santificados. Que Deus te abençoe. Que Deus te guie na tua decisão. Que Deus abençoe também teus familiares com essa decisão. Porque ao Deus te abençoar, você também vai abençoar os outros. Já desejo a ti, né, um bom fim de semana, que vai ser quando? Na sexta-feira, ao pôr do sol da sexta. E um feliz sábado. O sábado começa quando? Ao pôr do sol da sexta, ao pôr do sol do sábado. Pretendo a partir de agora estar gravando, né, e liberando esses vídeos nas quarta-feiras. Ore para que dê tudo certo, para que nós possamos, né, ter mais condição de aproveitar o estudo da palavra de Deus durante a semana. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares. Amém.